Graça e paz, meus irmãos, muito bom dia! Iniciando mais uma segunda-feira aqui, iniciando esse devocional, trazendo uma palavra de alimento, nos ensinando a esforçar no Senhor para buscar um descanso e em obediência, não sendo dentre os que caem, eles caem por aí, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Vamos, irmãos, nos levantar, nos esforçar para ter o descanso. E esse descanso quem nos traz é propriamente a palavra do Senhor, como eu trago aqui hoje, Hebreus 4, no verso 12, que diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vamos orar para que o Senhor me dê uma interpretação aqui com essa eficácia e que vocês possam compreender. Oh, glória! Querido Deus, em nome de Jesus, te rendemos graça nessa manhã, neste devocional, na certeza que o Senhor me levantou para isso, como uma flecha na sua aljava, levando a palavra do Senhor onde tiver alcance. Pois o Senhor, na sua onisciência, o Senhor tem dito, o Senhor me levantou pessoas para ministrar a palavra sobre a minha vida, como hoje eu vou na minha igreja, onde eu sou membro, onde eu estou ali a serviço do Senhor. Então ali cada dia eu recebo uma palavra, mas que os meus irmãos, onde chegar esta palavra, eles possam também desfrutar dessa dádiva, deste feito do Senhor, desse presente à humanidade que é este manual de vida chamado Bíblia Sagrada. Muito obrigado, Senhor, me ajude nessa manhã e que assim seja. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, essa palavra é tão conhecida e ela, para mim, é uma das mais importantes no contexto bíblico, mais importante para você acelerar, para você compreender o processo. Pois ela começa aqui desde o 11, dizendo, esforcemo-nos. Ela já pede para que a gente se esforce por entrar naquele descanso, ou seja, ela vai nos dar o descanso mediante tudo que vocês vão ouvir, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. E aqui, meus irmãos, eu já levo a vocês que eu aprendi isso com terapias, com terapeuta, com psicólogo, e é verdadeiramente isso. Se a gente não viver uma vida de obediência, no sentido que o Senhor quer, na ordem e decência, vivendo feridas emocionais, você vai se cansar, você vai se esforçar tanto na desobediência que você vai se cansar, você vai cair, você vai ficar preso aqui e não vai deixar que a palavra que tem a sua eficácia te traga a vida, que faça viver, reviver o que está morto em você. Então, o primeiro exemplo já está no verso 11, que temos que esforçar para entrar no descanso, a fim de que não caia segundo o mesmo exemplo da desobediência. Então, se formos desobedientes, vamos cansar e não descansar. E a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Então, se ela é cortante, tem vários efeitos no mistério da palavra, mas um deles é que, se eu estou ministrando essa palavra, estou aqui neste momento, vocês vão ouvir daí, ela vai ser viva e eficaz em mim e em vocês. Vocês vão recebê-la, assim como eu também aqui estou recebendo.
E aí na sequência vai dizendo que ela ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito. Irmãos, a alma, ela é o centro das nossas emoções. Ela é o que temos de precioso, porque esse corpo ninguém quer. Ninguém, que eu digo, entre o fim dos nossos dias, o que o Senhor quer nas suas graças, pela graça dele, a graça salvífica, de nos salvar rumo a Jerusalém, a Nova Jerusalém, é que verdadeiramente essa alma e também o inimigo, ele opera aqui na terra para levar a gente a cativeiros para que a gente chegue ao inferno. Mas o Senhor, ele nos predestinou, ele sabe quem são os que ele vai salvar. Então, se você está ouvindo essa palavra, se você vai compreender que você tem que esforçar para chegar no descanso de Deus, ser salvo, viver na Nova Jerusalém e ser obediente, então com certeza o inimigo não vai levar você para o inferno e muito menos fazer da sua vida terrena um inferno. Então é isso. Quando vai dividir essa alma e o espírito, que é o Espírito de Deus, ele vai operar nas nossas almas, tratando a nossa alma, porque a melhor parte de nós é o Espírito de Deus. Então ele vai tratando essa alma mediante o nosso esforço e vai nos dando o descanso por obediência. E depois vai falar que ela é apta para discernir os pensamentos e o propósito do coração. Assim como lá em Romanos 12, no verso 2, apóstolo Paulo nos ensina que a gente não deve conformar com o padrão desse mundo, mas transformar-nos pela renovação da nossa mente para experimentar a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. E assim eu sigo por aqui, e que depois vai dizer aqui que não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Então nós temos que prestar contas ao nosso Deus em um momento, porque Ele fez todas essas descobertas e patenteou a tua palavra, e hoje é um manual de vida para todos os seres humanos, e é por isso que eu estou aqui a serviço deste manual de vida, deste evangelho, para levar a vocês que se tornaram próximos de mim, para levar os meus familiares, os que estão próximos, seja da Rodograto Transporte, seja da Falcon Seg, seja os meus amigos, seja quem transmitir ou retransmitir este canal, seja hoje, seja posteriormente, meus irmãos. A palavra de Deus está aqui para que eu e vocês possamos ter descanso, para que sejamos obedientes, para esforçarmos na palavra que é viva e eficaz. Irmãos, essa palavra aqui nos traz diretamente algumas reflexões, alguns paralelos. Dentre eles, nos traz aqui a Isaías 49, no verso 2, que a gente volta aqui aproximadamente 700 e poucos anos, e aqui Isaías já dizia em profecia, tanto para aquele tempo quanto para hoje, que o servo do Senhor é a luz dos gentios. Quem são os gentios, meus irmãos? Quem não sabe, existe os judeus, baseado na Bíblia Sagrada, baseado na Bíblia, que existem os judeus até hoje, não tem a ver. Aqui estava querendo dizer que são os homens e mulheres de Deus, o povo de Deus e o povo que ainda não é de Deus, porque Jesus, quando ele veio, ele estava ensinando a todos a buscar esses gentios. E eu estou aqui também no século 21, com a palavra do Senhor em amor a cada um, para buscar também esses gentios,
mas na verdade é o Senhor na sua onisciência que me levanta os homens e mulheres de hoje, levando essa palavra adiante para ser também essa luz nos gentios. E assim como está dizendo aqui, fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra da sua mão me escondeu, fez-me como uma flecha polida e me guardou na sua aljava. Ou seja, meus irmãos, nós temos que ser uma flecha na aljava de Deus para alcançar os alvos, levando essa luz. Que a minha boca e a sua boca e a nossa boca seja essa espada aguda, na sombra da mão do Senhor, onde Ele nos escondeu e faz-nos como uma flecha polida em sua aljava. A palavra também, mediante isso, eu trago uma reflexão, aqui fui eu mesmo que lembrei, não está nos paralelos, onde Paulo chama a atenção de Pedro e o chama de Cefas, que era o nome dele original lá atrás, antes de ser escolhido por Jesus, e ele estava ali já no processo, inclusive até Barnabé estava com ele, e aqui começa desde o 13, para vocês entenderem, Gálatas 2, do verso 13 em diante. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Irmãos, aqui está dizendo que assim como eu e vocês, ou eu e quem for já conhecedor, ter recebido a palavra de Deus, ter confessado Jesus como o único suficiente Salvador, aqui é a forma da gente não viver o padrão do mundo. Nós temos que ser essa flecha polida na aljava de Deus, sendo luz, porque aqui ele estava chamando a atenção até de Barnabé, que foi quem Deus levantou para auxiliar Paulo, andar com ele em missões, para que ele ficasse maduro espiritualmente. Mas ele disse, aqui como ele chamou a atenção de Pedro também, não deixe ser levado dissimulado por eles, ou seja, pelos gentios, assim como Pedro aqui, olha bem. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, Paulo dizendo isso, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, ou a Pedro, na presença de todos, se sendo tu judeu, vives como gentil e não como judeu, como obrigas os gentios a viverem como judeus? Ou seja, aqui está chamando a minha e a atenção de vocês para que sejamos de fato transformados, essa flecha polida, porque se essa flecha não estiver polida, estiver mais ou menos, se a nossa luz estiver sendo apagada, nós vamos estar vivendo o padrão do gentil, ou o padrão deste mundo. Mas nós temos que ser transformados pela renovação da nossa mente para experimentar a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus, meus irmãos. Assim como João na ilha de Patmos, uma carta à igreja de Pérgamo, ele disse, ao anjo da igreja de Pérgamo escreve, estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Irmãos, Satanás, ele habita no nosso pensamento. Satanás, ele habita na nossa alma. Onde está ferido, onde estamos vulneráveis ao ponto de fazer alguma coisa. Se eu
e vocês entendêssemos, e se a gente esforçar nesse descanso, cada um, a hora que vê a sua alma ferida, porque quando uma pessoa vai para a prostituição, ela quer fazer algo para curar essa alma. Quando a pessoa vai usar uma droga, ela quer um refúgio por essa alma ferida. Quando a pessoa vai para a embriaguez, vive uma vida de bebedices, também é para dar um paliativo nessa alma ferida. Irmãos, mas eu digo para vocês que cada coisa dessa que a pessoa faz é como se fosse um remédio que ele apenas alivia a dor. Só que ele aumenta as suas dores porque você vai entrelaçando almas, você vai negociando com Satanás e ele vai operando sobre a sua vida e você vai se perder nessa vida e você vai morrer espiritualmente. Mas, irmãos, se deixarmos o que realmente pode curar as nossas almas, que é o Espírito Santo de Deus, que ele não vai dar apenas um remedinho para aliviar a dor, ele vai cicatrizar e ele vai te transformar e ele vai fazer com que você, nas suas juntas e medulas, o mover das suas juntas do seu corpo, assim como o Espírito trabalhou a alma, as suas juntas, o seu mover, a sua mão, vai ser tudo no esforço por descanso, no esforço por obediência. O seu mover do seu corpo vai levar rumo às coisas de ordem e decência, assim como as medulas aqui são no caso é a óssea e a espinhal, que a medula óssea ela produz sangue que nos dá vida e a espinhal faz mover o nosso corpo, os nossos pensamentos inclusive, porque ela comanda todo o nosso cérebro, faz a ligação aqui para isso. Então, meus irmãos, é esse. Aí depois os pensamentos e o propósito do coração é como Paulo já disse, para a gente não conformar com o padrão deste mundo. E sermos dentre as criaturas que foi manifesta a presença de Deus. E já fecha esse raciocínio de hoje. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Além de prestar contas, meus irmãos, e viver talvez no inferno, caso eu e vocês não façam todo o processo, viver, confessar Jesus como o único suficiente Salvador, nos batizar e viver uma vida de obediência onde tem descanso, que a Nova Jerusalém vai ser o nosso descanso, que aqui na terra, vivendo a palavra do Senhor em toda e qualquer situação, vivendo o que está escrito, vai ser o nosso descanso. Por isso, fecho esse raciocínio, desejando a cada um de vocês e a mim o descanso de Deus através da palavra viva e eficaz. E que tenha eficácia na vida de vocês também, meus irmãos. E glória a Deus. Por mais um dia, ministrando a palavra dele, sendo usado por ele para levar essa abençoada mensagem a vocês. Fiquem em paz.